O Carnaval está próximo e com ele a Ilha Terceira transforma-se num grande palco de teatro popular com as tradicionais danças e bailinhos. E temos aqui um convidado que sabe disso como ninguém. João Dutra, obrigada por ter vindo aqui falar connosco. João Dutra é conhecido por Carocho. Exatamente. Por que esta alcunha? Isso é uma alcunha que já vem do meu bisavô, pelo menos do meu bisavô. Era João Carocho, passou para o meu avô, para o meu pai, e pronto, eu fiquei com esse apelido. Até inclusivamente é um nome que às vezes as pessoas têm um certo custo em me tratar por Carocho, e às vezes ficam um bocado, tu queres é o Carocho, é o Carocho. E eu não tenho problema nenhum em usar esse nome, até que inclusivamente assino Carocho em coisas que não sejam oficiais, assim de Carocho. Eu geralmente põe João Dutra, Carocho, e às vezes só Carocho. Portanto, há pessoas que nem o conhecem por João Dutra? Sim, muita gente não me conhece por João Dutra. Geralmente João Dutra associam ao meu pai ou coisa assim, mas a maior parte, eu costumo dizer que os amigos chamam-me Carocho. Muito bem. O que é que surgiu primeiro na sua vida? O gosto pelo carnaval ou o gosto pela música? O gosto pela música. Meu pai era músico e tocava na Filarmónica local do Porto de Judeu e ensinava miúdos o solfejo e música. E eu fui habituado desde muito novo a ter sempre a minha casa, principalmente à noite, várias vezes por semana, com o rapaz a aprender música. E eu desde pequenino comecei a criar esse gosto pela música. O meu pai também consertava instrumentos musicais. E eu, assim que apanhava uma hipótese de eu apanhava distraído, era um tal separar nos instrumentos. E por isso a música surgiu primeiro do que o carnaval. Portanto, e começou na Filarmónica local? Sim. Aprendi música. Não aprendi bem, mas de qualquer forma, meu pai ensinou-me o solfejo e eu comecei a tocar na Filarmónica do Porto de Judeu. Com mais ou menos os meus 14 anos, talvez. Qual foi o instrumento que começou? Trompete. Trompete. Naquela altura havia duas filarmónicas? Havia duas filarmónicas, que eram os castelhanos e os ciganos, a Sociedade de Virenda Pereira e a Sociedade de Santo António. Atualmente Atualmente só há a Associação Cultural. Faz parte? Atualmente também faz parte toca... da Associação Cultural. Muito bem. Depois disso, portanto, primeiro surgiu a música, depois disso, então apareceu o carnaval. Com que idade? Eu sou terrível para datas, mas julgo que... Mas era jovem? Sim, a primeira dança que eu saí talvez a tocar, porque depois disso aprendi acordeão. Meu pai comprou-me um acordeão e eu fui aprendendo com umas coisas e então comecei a sair em danças aí talvez com os meus 15 anos. Aproximadamente, toquei talvez na primeira dança de carnaval. Mas dança, estamos a falar de dança de espada? Dança de espada. E depois, a partir daí, fui tocando também em bailinhos e depois passei também, fui convidado e fui mestre da dança, puxei várias danças de espada
e saí em bailinhos e intercalando uma coisa com a outra. Como é que se deu essa passagem então na dança de passar para mestre? Como é que surgiu esta... Isso foi assim, eu primeiro toquei numa dança e fiz um pequeno papel numa dança que um primo meu, que era o mestre da dança, o chamado mestre de espada. Depois estavam a formar uma dança no Porto Judeu e na altura a gente estávamos a ensaiar um grupo que era o grupo Terra dos Bravos, foi um dos primeiros grupos de música popular aqui na Terra, e estávamos a ensaiar no mesmo sítio, portanto numa sala de frente, e por algum motivo quem ia puxar a dança, que ia ser o mestre, não sei se chateou, ou qualquer coisa lá que eles vieram ter comigo e eu era para ir tocar na dança acordeão. E disseram, tu é que vais puxar a dança. Eu nunca fui puxar uma dança. Mas tu tens uma voz, cantas bem, não sei o quê, és novo e tu vais puxar a dança. E eu aceitei, tinha lá muitos amigos meus. E a partir daí parece que as coisas afinal não correram assim tão mal e a partir daí então comecei a sair em várias danças, inclusivamente no Canadá e Estados Unidos, e várias vezes. Já vamos falar na diáspora. Antes disso, experimentou então os vários papéis, digamos assim, representação, música e mestre. E mestre, exatamente. Representação foi muito pouco, foi só um pequeno papel que eu fiz numa dança de espada, uma dança histórica, julgo que até o Nero, não fazia de Nero, mas fazia um papel qualquer lá, era um papel curto e depois, a partir daí, foi mestre e tocar. Onde é que se sente mais à vontade? É a tocar mesmo ou também como mestre? Como mestre, sentia-me bastante à vontade e gostava bastante, só que pronto, o mestre de espada, há sempre aqueles espelhinhos da marcha e eu, sinceramente, já não me estou a ver aos espelhinhos em cima de um palco. Mas sinto-me mais, se for a escolher entre fazer um papel e ser o mestre ou tocar, ou coisa, sinto-me mais à vontade na parte de mestre. Antigamente, como é que as pessoas viviam? Eu nem digo, a minha pergunta agora não é só o carnaval, mas como é que viviam a dança de espada? Porque hoje em dia, tendo em conta que hoje em dia há poucas, como é que era esta vivência? As danças de espada, portanto, são um bocado... Eu sempre gostei do carnaval, sempre achei que o carnaval era para rir. E se tiver que escolher entre ver uma dança de espada e um bailinho, eu vou ver um bailinho na vez da dança de espada, apesar de ter participado em muitas danças de espada. Mas a dança de espada era muito bem aceita no público e ainda hoje, se é uma boa dança, que tem um bom mestre, tem um bom assunto, ainda hoje se vê bem. Ainda é uma pena elas estarem a acabar, que não deviam acabar. Há quem considere a dança de espada a rainha do carnaval. E, de certa forma, é um bocado esquisito, porque se o carnaval é para rir, porque é que se há de fazer chorar no carnaval? Mas pronto, mas sempre existia, já é uma tradição muito antiga e as danças de espada eu já saí em várias e, felizmente, tiveram sempre muita aceitação. E em termos de preparação, é mais exigente participar numa dança de espada? Sim, é mais exigente porque, apesar de tanto uma dança como um bailinho, somos todos amadores e aquilo não passa de uma brincadeira. Mas é uma brincadeira mais séria, onde os enganos nos custam mais. No bailinho enganamos, toda a gente se ri e passa. Numa dança as coisas são mais sérias. Tem família também a participar no Carnaval da Ilha Terceira? Tenho minhas irmãs, já é o segundo ano que participam, primos meus. É uma família que tem... É dado aos palcos? É dado aos palcos, é o Carnaval. Muito bem. Entretanto, já foi várias vezes à diáspora, não é? Sobretudo Estados Unidos da América. Primeiro fui ao Canadá pelo menos 3 vezes a convite de um grupo, na altura era o conhecido grupo Vasco da Gama, que era um clube que havia lá, que na altura já não existia o clube, mas ainda havia a organização que organizaram danças, e fui lá 3 vezes fazer parte de uma dança organizada por eles lá, com os elementos todos de lá, e eu como mestre. E depois daí, em 2003 e 2004, também fui aos Estados Unidos, à Casa do Benfica de São José, da mesma forma, também fazer parte de um grupo formado lá e ensaiar lá. E como é essa experiência? Chega lá, já está tudo formado, já sabem a música, já sabem o que é que têm que fazer? Geralmente eu é que faço as músicas para as danças que eu participo. E eu fazia as músicas com antecedência, mandava as músicas para eles ensaiavam lá, já começavam a ensaiar a coisa e, portanto, praticamente eu ia uma semana, 2 antes,
e era só a questão de juntar e mais uns acertos lá e dava certo. Naturalmente, era bem acolhido, não é? Sim, Eles é espetacular. também vivem bastante. Vivem bastante o carnaval lá fora. Mas há diferenças significativas. Há algumas diferenças, pronto. Para já há o problema da língua. Grande parte, principalmente dos mais jovens que entram nas danças, alguns deles são nascidos lá, alguns não, a maior parte são nascidos lá, e há alguma dificuldade na língua, principalmente os mais novinhos. E depois é as distâncias dificultam um bocado, pronto. Enquanto que nós aqui em 5 minutos chegamos ao ensaio lá, às vezes há pessoas que conduzem horas para vir para os ensaios. E os horários de trabalho, e depois é um bocado chato. Mas com sacrifício eles conseguem fazer e fazem coisas muito bonitas e estão sempre a manter a tradição de cada nossa terra lá. E uns anos mais, outros anos menos, mas acho que nunca vai chegar a morrer. Presentemente, a sua participação no Carnaval da Terceira tem sido com os Fala Quem Sabe. Sim, Nos últimos anos, quantos mais ou menos? Eu já, este ano, juro que é a 5ª vez, se não estou em erro. E é um grupo também com algumas particularidades. É um grupo espetacular. Pronto, eu sou o mais velho do grupo. A primeira vez que entrei lá para o grupo, a diferença de idades é um bocadinho grande para eles, mas é um grupo que me faz sentir a idade deles e faz-me sentir jovem. É um grupo espetacular, principalmente no aspecto da amizade e de convívio, não há nada que se pareça. Portanto, um grupo constituído só por elementos masculinos? São elementos masculinos. As mulheres ali não entram? Não, ali a gente não damos muitas chances às mulheres. Elas podem ir, vão connosco no Carnaval a acompanhar e aguentar os casacos. Ficam nos bastidores. Às vezes as mulheres complicam um bocadinho dos bailinhos e não, elas agora já têm a possibilidade de fazer, porque já há muitos bailinhos com mulheres. E então aí elas fazem os seus bailinhos, mas então nós ainda, por enquanto, ainda o nosso bailinho não é misto. Muito bem. E são todos, ou quase todos, elementos com conhecimentos de música acima da média, podemos dizer? Sim. No grupo que aliás, em quase todos os grupos agora no nosso Carnaval já se vê belíssimos músicos e pessoal mas aquele grupo inclusivamente tem alguns que a vida deles é a música. Portanto, professores? Sim, professores, músicos profissionais que a vida deles fazem de música, portanto é um grupo que é espetacular estar com eles e pronto. É difícil acompanhá-los porque eu, como amador e fraco músico, não é muito fácil acompanhá-los, mas vou fazendo o possível, pelo menos para não estragar aquilo que eles fazem. É um grupo também que tem um elemento bastante conhecido do público em geral, o Roberto Borges. Como é que é essa relação de vocês todos? Nos ensaios, como é que vivem os ensaios? Os ensaios são espetaculares. Ali há um convívio muito bom. Brincamos assim que temos que brincar, levamos as coisas a sério assim que têm que ser levadas a sério e consegue-se com principalmente muita amizade cá no grupo. São todos elementos, para já são todos elementos que eu saiba, se o grupo não sai no Carnaval, não sai em mais grupo nenhum. Portanto, aquele é o grupo deles, se no ano fazem, eles vão, se não fazem, não vão. São fiéis. Não é pessoal assim eu acho que gostam muito de Carnaval, mas gostam mais ainda daquele grupo. E depois o ambiente ali é espetacular, portanto não tenho memória de discussões, que geralmente costumam dizer que nas danças basta o nome, é uma dança quase sempre há discussões, o que é muito normal. Há enredos dentro do enredo. Não tenho memória de discussões, o pessoal geralmente todos dão opiniões, todos aceitam as opiniões e aquilo faz sempre o melhor para que o grupo saia o melhor possível. Mas não costumam sair todos os anos? Há alguns anos que não saem? Por exemplo, o ano passado não saíram, não faço ideia por que motivo. Este ano, pronto, aquilo geralmente assim que há um ano que não sai, o bichinho fica a roer e então este ano resolveram, este ano, se não acontecer nada, por contrário, vamos estar outra vez nos palcos de Ilha Terceira. E o João também não saiu o ano passado noutro grupo? Não sei. Eu também, ultimamente, se sai com eles, se não sai com mais ninguém. E como é que se vive o Carnaval quando não se sai numa dança ou num bailinho? Fica-se em casa a ver a televisão, a ver a Vitec, por exemplo? Com ciúmes, às vezes há coisas tão boas e que nós estamos a ver e não gostamos, não sei porquê, mas e há sempre aquele bichinho. Eu inclusivamente já tive um ano que eu não saí
e tinha um grupo que tinha-me convidado para ir com eles. E no dia que eles foram lá ao Porto de Deus e que dançaram lá, e por acaso o grupo era um grupo bastante bom e foi um bailinho que naquele ano teve bastante sucesso, então, enquanto toda a gente ria no salão eu chorava. Estava na primeira fila da frente e toda a gente a rir-se e eu com as piadas e com as músicas sempre chorei. Mas então, vê com outros olhos, digamos assim, quem participa, não é? Quem vai para o palco e vê-se fora do palco num ano, tem um olhar diferente da pessoa comum, do espectador comum. Para já a pessoa dá mais valor ao que está em cima do palco do que algumas pessoas nunca saíram, porque quem sai muito no Carnaval sabe muito bem que não é fácil abrir um pano de um palco e encarar-se centenas ou milhares de olhos focadas em cima daquelas pessoas. E por isso é que às vezes há pessoas que dizem aquele bailinho... Eu nunca digo que um bailinho não presta. Há os melhores e os menos bons. Porque todos eles dão trabalho e só a coragem das pessoas, muito fraquinho que seja o baile ou a dança, seja o que for, só a coragem de ir para cima do palco e enfrentar o público, só isso já é de louvar. Por isso, nunca ninguém me ouviu dizer assim, pronto, com algum amigo ou outro, às vezes, aquele bailinho foi agora está num salão e está a falar mal deste ou daquele, não. Para mim, os grupos são todos bons. Todos eles têm a sua qualidade, todos eles fazem aquilo que podem fazer e ainda por cima, pelo preço que nós pagamos. Que estão grátis a pagar para o público. Deve ser o único espetáculo onde os atores pagam para o público assistir. O seu vestuário? Pagam tudo, pagam o seu vestuário, gastam gasolina, gastam gasóleo, gastam os carros, gastam o seu tempo, sacrificam a família porque vão para os ensaios e depois vão atuar de graça. Não recebem nada. Portanto, eu acho que nós o que temos a fazer, nós, fãs de público, o mínimo é dar os nossos aplausos e se gostar, pois já sabe que os aplausos de quem gosta são sempre um bocadinho diferentes de quem não gosta. Nota-se mais. Mas acho que umas palminhas no fim de cada atuação, por muito fraca que ela seja, é sempre bom. Muito bem. No seu entender, o que é que faz um enredo ser considerado um bom enredo? O grupo e os elementos. Porque podemos pegar, principalmente falando nos bailinhos para rir, podemos pegar num bailinho para rir num assunto e lê-lo e acharmos muita graça e depois levar para cima do palco. E os personagens não fazem aquilo que era suposto fazer e ele não tem graça. E como há alguns que a gente lê e não tem grande graça e depois devido ao desempenho das personagens e à capacidade deles acabam por ter imensa graça. E a gente vê aí no nosso Carnaval, acho que os enredos, algumas pessoas dizem, principalmente os mais antigos, e eu sou um bocadinho de opinião, que os enredos estão muito fracos no aspecto de escrita e de conteúdo. Só que os elementos e os personagens são tão bons e os grupos são tão bons que conseguem dar uma volta e do nada fazer coisas maravilhosas. E vemos aí imensos grupos que a gente, se for ler o que está lá escrito, não é nada, só que eles em cima do palco são os monstros e acabam por dar a volta àquilo e aquilo sai espetacular. Segundo uma notícia avançada pelo Diário Insular, do dia de hoje, prevê-se este ano menos danças e bailinhos no nosso Carnaval. Portanto, serão à volta de meia centena. Qual é a leitura que faz deste número? É um bom número? Acho que é um bom número. Todos os anos, quase todos os anos, dizem este ano vai haver menos do que os outros anos. E acaba por ter sempre à volta entre 50 e 60. Nunca me lembro de ter menos. E há sempre aqueles... Acho que este ano, não sei se estarei errado, mas acho que a doença do Sr. Hélio se calhar teve alguma influência nisto. Porque todos nós sabemos que o Sr. Hélio Costa esteve doente e na altura em que ele adoeceu, possivelmente alguns assuntos ainda não estavam feitos. E se calhar isto poderá ser a causa de um ou outro grupo. Ter contribuído. Sim, mas mesmo assim acho que ainda vai ter bastantes grupos, porque há sempre aqueles que eles fazem sempre uma pesquisa mais ou menos quantos grupos, mas há sempre aqueles que saem numa garagem aqui e ali e acaba sempre a aparecer mais do que aqueles que a estatística diz. Muito bem, para entrarmos aqui na reta final, eu perguntava que conselho daria a alguém, sobretudo alguém mais jovem, que estivesse a dar os primeiros passos no nosso Carnaval da Ilha Terceira? Que não desista, que o Carnaval, pelo menos para mim, é a festa mais bonita da nossa ilha.
É uma festa, se calhar, única no mundo. As nossas danças e bailinhos de carnaval é uma cultura talvez única no mundo, feita por amadores, para amadores, escrita por amadores, e embora que nos grupos agora já vão muitos músicos profissionais, mas são de cada terra, fazem a sua vida, e que é uma tradição lindíssima que acho que nunca devia acabar e que eles se empenham com alma nessa tradição para nunca a deixarem acabar. Muito obrigada por ter estado aqui à conversa connosco. Quanto a nós, voltaremos já amanhã com o nosso programa diário. Entretanto, fique na nossa companhia. Fique bem.